estiver falando, eu acho que o chat não tem muito acesso. Se a senhora quiser interromper, pode interromper. Se quiser abrir o microfone e perguntar por microfone também não tem problema, porque às vezes deixa a pergunta para o final e acaba perdendo a pergunta ou perdendo o raciocínio, mas pode me pausar que não tem problema não. Tá pronto, pode começar. Bom, gente, acho que todo mundo já me conhece, já dei outras aulas aqui, em parceria com a Fernanda. De novo, vou aproveitar para agradecer, prof, pelo convite, é sempre um prazer retribuir um pouco do que você me ensinou com outras pessoas, sendo que a senhora me ensinou basicamente tudo que eu aprendi na residência. A aula de hoje é uma aula mais curta, eu acredito que comparado com o último tema, é um tema mais fácil, tá? Que a gente vai falar sobre síndrome compartimental abdominal e sobre PIA, pressão intraabdominal. Tá? Eu sou o Vinícius, para quem não lembra, não conhece ainda. Eu sou ex-residente do programa de terapia intensiva aí do HC. Atualmente sou enfermeiro no HMAP, do Albert Einstein, e agora estou fazendo essa empreitada louca aí de me mudar de país. Então, para a gente começar falando sobre síndrome compartimental abdominal e sobre PIA, é sempre bom a gente relembrar o que é o abdômen e quais são as partes que contém o abdômen. E a gente consegue logo de cara, assim, olhando para a estrutura, para a peça anatômica abdominal, a gente consegue identificar que é a maior cavidade do nosso corpo e é a maior região do nosso corpo, teoricamente, desprotegida ou não resguardada por ossos, né? A gente tem a parte da pelve, que é o baixo ventre, que tem uma proteção óssea, mas se a gente pegar a parte suprapúbica até a infraxifoidal, que é o abdômen em sua totalidade, vocês conseguem reparar que pouquíssima parte desse abdômen, poucos órgãos, são protegidos por estrutura óssea, né? Então, eles são protegidos por quê? Por quem, no caso? Bom, eles são protegidos, basicamente, por músculos e por bainhas, que vão delimitar o espaço e vão ajudar a manter uma pressão constante lá dentro, que vai permitir o funcionamento correto desses órgãos e vai manter esses órgãos na posição ortostática, né, na posição anatômica, na posição adequada daquele órgão, para que ele funcione de maneira adequada, certo? Se a gente lembrar os principais órgãos que vão permear ali o abdômen, a gente tem estômago, o intestino delgado, sendo o duodeno, o jejum e o ilho. A gente tem o intestino grosso na sua totalidade, com os cólunos ascendente, descendente, transverso, sigmoide. A gente tem parte do reto, a gente tem os dois rins, a gente tem o pâncreas, a gente tem o baço, que são órgãos de diferentes funções. Nem todos eles são digestórios, são órgãos essenciais para a vida, mas a gente tem o fígado também, mas são órgãos menos nobres, teoricamente, né? A gente sabe que os órgãos nobres, os dois principais, três principais órgãos nobres do nosso corpo pulmão, cérebro e coração, que aí são contidos, são totalmente protegidos ou revestidos por osso, né? Então, por se tratar de uma cavidade, a gente pode falar que é um compartimento, tá? E aí, vale a pena a gente relembrar que no começo é dito síndrome compartimental abdominal. Por que a gente tem que especificar que é abdominal? Mais para frente vocês vão entender o que é a síndrome compartimental, tá? Mas por que é abdominal? Porque diferentes compartimentos do nosso corpo podem ter síndromes compartimentais. Por exemplo, o globo ocular. O glaucoma é uma síndrome compartimental do globo ocular, é um aumento da pressão do globo ocular, do fundo de olho, gerando uma síndrome compartimental. Por exemplo, você tem síndrome compartimental no crânio, que é o edema, o aumento é aí que o aumento da pressão intracraniana, gerando uma síndrome compartimental cerebral, neurológica, tá? Então, acho que dito isso, vocês já conhecem tão bem quanto, ou melhor que eu, a anatomia do abdômen, a gente não precisa ficar se delongando sobre isso. Então, vamos falar diretamente sobre pressão intraabdominal. O que é isso? Bom, a pressão intraabdominal, ou a PIA,
ela é definida como a pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal. Ela vai ser oriunda da interação entre a parede abdominal e as vísceras que compõem o abdômen, oscilando de acordo com a fase respiratória e a resistência da parede abdominal. Porque a gente lembra que para a respiração acontecer de maneira correta, ou seja, a inspiração e a expiração, que são as duas fases da respiração, e respiração eu falo sobre troca gasosa, não respiração celular ou produção de energia, a gente entende que esse processo ele ocorre através de diferenças de pressão, onde você gera uma pressão negativa na fase inspiratória e você gera uma pressão positiva na fase expiratória. Vale a pena a gente colocar um asterisco nessa pressão positiva e pressão negativa, porque isso a gente está falando no conceito fisiológico da respiração, da troca gasosa. Mas como vocês todos trabalham diariamente com pacientes em ventilação mecânica, vocês já devem ter percebido que a fisiologia da ventilação mecânica, ela é oposta, né? A fase inspiratória, ela se dá pela pressão positiva, seja ela por uma pressão controlada pelo ventilador, ou seja ela por um volume jogado dentro daquela estrutura. Mas vocês percebam que é o inverso da respiração fisiológica. Aí esse foi o gatilho que me fez começar a querer entender ventilação mecânica, porque antes ela não fazia muito sentido na minha cabeça. Alguma dúvida até aqui sobre o que é PIA, então? Então, vamos prosseguir. E o que é o valor fisiológico? Qual é o valor encontrado? Bom, o valor fisiológico no adulto é de até 5 milímetros de mercúrio. No entanto, em pacientes com condições alteradas sem significado fisiopatológico, como em obesos, ela pode oscilar entre 10 e 15, pela diferença de complacência muscular e pela pressão exercida pelo acúmulo de gordura naquela cavidade. E nos pacientes críticos, são os nossos alvos, nós da terapia intensiva ou da urgência e emergência, a gente vai considerar uma pressão normal entre 5 e 7 milímetros de mercúrio, tá? E aí, quando a gente fala de pressão intraabdominal, a gente tem que entender que tem 4 fatores que podem alterar essa pressão intraabdominal, deslocando ela para o estado de hipertensão intraabdominal, que é o que a gente chama de IA, tá? Pode ser através de conteúdo intraluminal, que é, por exemplo, ilho paralítico, obstrução intestinal ou pseudo-obstrução intestinal, você tem algum problema no lúmen do intestino que está obstruído de alguma maneira, e isso aumenta a pressão, tá? Pode ser por complacência abdominal, por exemplo, cirurgia abdominal, trauma grave, dor importante, queimadura, decúbito dorsal, obesidade, PIP maior do que 10 centímetros de água no ventilador, eles podem alterar a complacência abdominal, que é a capacidade do abdômen suportar diferentes pressões e se adequar a elas, tá? A gente pode ter alterações por conteúdo abdominal, por exemplo, hemopneumoperitônio, que é aquela membrana que vai revestir o abdômen de maneira a tensionar e segurar aqueles músculos, aqueles órgãos ali, tá? Que pode ser deslocado por trauma, ou por tumor, ou por laparoscopia, ascite, diálise peritoneal, ou uma pancreatite muito severa, porque vai alterar o processo inflamatório, ele gera edema, e esse edema ele vai alterar o conteúdo abdominal, vai gerar um líquido livre na cavidade, tá? Ou através da otimização da perfusão ou extravasamento. O que é isso? A reposição volêmica. Se essa reposição volêmica, por exemplo, é feita de maneira muito abrupta, você pode gerar uma alteração da pressão intraabdominal por fuga daquele líquido para o quarto ou quinto espaço, tá? Intersticial. A coagulopatia, sepse ou choque de diferentes modalidades, pode ser choque séptico mesmo, pode ser choque cardiogênico, pode ser choque hemorrágico, mas o estado de choque em si, ele tende a alterar a pressão intraabdominal, tá? E a peritonite, que é a inflamação do peritônio. Então, quando vocês pegam um paciente com uma hipertensão intraabdominal,
se a gente está falando de pacientes críticos, a gente vai falar com pacientes acima de, uma PI acima de 7, por exemplo, a gente a gente consegue dividir em qual é o fator que está contribuindo ou está causando aquela hipertensão, tá? E essa hipertensão, ela vai causar diferentes alterações sistêmicas, tá? Ela vai causar alterações, ela pode causar alterações no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, no sistema renal, no sistema nervoso central e no sistema e no próprio sistema, no próprio trato gastrointestinal. Como que isso vai acontecer? Bom, no sistema respiratório, a gente vai entender que, como eu falei para vocês, a parte respiratória, ela se dá através das diferenças de pressões provocadas principalmente pelo diafragma, para que aquele ar entre e saia do pulmão de maneira adequada, certo? E através da expansibilidade da parede torácica, da caixa torácica, tá? Então, a gente consegue dizer que é uma compreensão mecânica fisiopatológica em que o aumento da pressão intraabdominal, ele leva à elevação diafragmática, porque você tem um deslocamento de pressão no abdômen, o que vai empurrar as suas vísceras para cima, empurrando ou sim deslocando o diafragma. Quando você desloca o diafragma, você altera a pressão intratorácica, e o que pode causar disfunções do trato respiratório, tá? Principalmente isso acontece em pacientes que estão submetidos à ventilação mecânica, tá? Principalmente por pressão positiva. A redução da complacência do sistema respiratório, o desequilíbrio da relação ventilação-perfusão, o aumento da fração de shunt alveolar, que é o desvio alveolar, gerando a insuficiência respiratória hipoxêmica. Além disso tudo, a gente, além dos distúrbios mecânicos, a gente ainda vai ter uma hipertensão intraabdominal mais contundente se o pulmão já está sendo afetado por uma lesão alveolar compatível, por exemplo, com o SRAI, com insuficiência respiratória aguda grave, ou síndrome respiratória aguda grave, tá? Que vai aumentar o edema pulmonar e o espaço morto. E além disso, a gente ainda pode considerar que a hipertensão intraabdominal ela pode aumentar a estase dos fluidos pulmonares pelo comprometimento da drenagem torácica mesmo, o aumento potencial do risco de broncoaspiração de micropartícula gástrica, porque ele vai elevar o diafragma, e a translocação bacteriana associada à lesão de membrana alvéolo capilar. Tá? Então, a gente pode ver que uma alteração abdominal, ela pode estar muito ligada com alterações do trato respiratório, pela diferença de pressão causada na cavidade abdominal, deslocando, assim, a diferença de pressão causada na cavidade torácica, tá? E principalmente por pacientes que estão em ventilação mecânica por pressão positiva, porque você já tem uma alteração fisiológica do modelo de pressão daquela respiração, tá? Já no sistema cardiovascular, a gente vai ter o mesmo processo de diminuição da complacência que ocorre no ventrículo esquerdo, tá? E, portanto, tem uma redução do volume diastólico final. A compressão a nível de diafragma, ela vai repercutir sobre a veia cava, vai ocorrer então, a redução do retorno venoso dos membros inferiores e aumento da pressão venosa central. O aumento da pressão no átrio direito ainda pode transcorrer para o sistema arterial, pulmonar e contribuir para o processo de insuficiência respiratória hipoxêmica, tá? Porque você está comprimindo aquela isso, está diminuindo, está aumentando a pressão, diminuindo o fluxo, e você pode gerar, assim, uma insuficiência respiratória hipoxêmica porque você não tem troca gasosa, tá? Além de alterar pré-carga e pós-carga, aí ela pode causar essa compressão arterial à direita e a ativação do sistema simpático do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o famoso sistema de recaptação de água e sódio, tá? Levando a uma má perfusão e disfunção orgânica, tá? E um aumento da pressão arterial sistêmica mesmo. Principalmente isso é encontrado em pacientes graves devido à sobreposição da hipovolemia e o uso de PIP elevada. Lembra que a PIP é a pressão pós-respiratória, que é uma pressão que, teoricamente, é para manter permeabilidade de alvéolo, tá? Para impedir que na fase expiratória da ventilação mecânica, aquele alvéolo colado, e você tem que exercer uma força maior alveolar, levando a um broncotrauma, a um barotrauma, por aumento de pressão de via para conseguir abrir aquele alvéolo. A PIP, ela funciona assim, não existe PIP fisiológico, tá, gente?
não existe pico fisiológico. Mas na ventilação mecânica, lembra, a ventilação mecânica não é um processo fisiológico. Tá? Já no sistema renal, os órgãos são acometidos, o principal órgão acometido é o rim, tá? E a principal causa é a reposição volêmica maciça, o aumento da pressão arterial média, para garantir um débito cardíaco, tá? Mas mesmo assim, você tem um aumento da pressão nesse órgão, causando uma lesão renal, podendo levar o paciente a uma injúria renal aguda, e essa injúria renal ela pode ser não reversível, levando a um quadro crônico, tá? Você tem que levar em consideração que quando você tem um aumento de pressão intraabdominal, você vai acabar causando uma vasoconstrição periférica do abdômen. Você vai acabar isquemiando o rim, isquemiando o estômago, isquemiando o abdômen. Por isso que é tão importante que o paciente que está com pressão intraabdominal elevada, ele está de dieta zero, por exemplo, tá? Porque senão você está gerando mais conteúdo e aumentando mais ainda a pressão, tá? Já no sistema nervoso central, ela vai afetar da mesma maneira, basicamente, do sistema renal, tá? Ela vai ocorrer causando uma estase venosa por uma vasoconstrição, fazendo com que aquele sangue circule menos, gerando uma encefalopatia hipoxêmica, um aumento da pressão intracraniana, um aumento da PIC, tá? Tudo isso pela diminuição do fluxo do plexo venoso, uma diminuição da drenagem, pelo aumento da pressão naquele local, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Sei que eu soltei um monte de conceito, mas vocês vão ver que vocês veem isso diariamente. Tem uma dúvida? Posso continuar? Então, no trato gastrointestinal, o sistema ele vai ser bem sensível à alteração da pia, porque vai ser naquele local mesmo que a pressão vai estar alterada, tá? E a principal alteração vai ser a diminuição da perfusão. E quando você tem uma diminuição da perfusão dos órgãos, você tem, por consequência, uma morte por hipoxemia daquele tecido. Ele para de receber sangue oxigenado na quantidade que ele precisa. E aí você tem toda aquela translocação. Quando você para de ter oxigênio, você vai para a segunda via de produção energética, que é a via anaeróbia. E aí você tem lactato como principal deslocamento ou dejeto daquela produção de energia, que vai deslocar para você uma baixa perfusão tecidual. Quando você pega um lactato alterado, você pensa em baixa perfusão tecidual, tá? E além disso, ela pode ter um papel extremamente importante no sistema de drenagem porta, está muito ligado com a função hepática, e a gente sabe que uma vez que o fígado ele é pouco irrigado, ele é um órgão extremamente vascularizado, que necessita muito de oxigênio, você vai ter morte tecidual do fígado, e o fígado ele pode causar encefalopatia hepática, ele pode causar cardiopatia hepática, ou síndrome hepatorrenal, tá? Por má funcionamento devido à isquemia daquele órgão, devido ao aumento da pressão intraabdominal. Tá? E aí eu trago para vocês o primeiro fluxo de condutas que a gente vai trabalhar, tá? Bom, a primeira etapa a gente já viu, que são os riscos, tá? Quais são os fatores de risco mesmo? Conteúdo, alteração ou aumento do conteúdo intraluminal, diminuição da complacência abdominal, aumento do conteúdo abdominal ou otimização da perfusão ou extravasamento de líquido, tá? Aí a gente vai ver que tudo vai depender da gravidade daquele paciente e da etiologia daquela lesão, tá? Mas geralmente a gente vai sempre optar por medidas clínicas antes da medida cirúrgica, tá? Então qual é a primeira medida clínica que a gente vai ter? A primeira medida clínica é deixar aquele paciente em dieta zero. Tá? A primeira coisa, você vai deixar aquele paciente em dieta zero. Não dá para você ter um paciente com hipertensão intraabdominal e estar correndo dieta naquele paciente. A dieta, quando eu falo, é dieta interal, mas em alguns casos até a NPT ela é suspensa. Tá? O segundo é que você precisa descomprimir aquela cavidade.
qual é a melhor maneira de descomprimir aquela cavidade sem violar aquela cavidade, sem cortar aquela cavidade? Bom, a melhor maneira é você inserir uma sonda nasogástrica naquele paciente e deixar essa sonda nasogástrica aberta. Bom, presta atenção, eu disse sonda nasogástrica, eu não disse sonda nasointerna, tá? Por quê? Por causa do lumen e por causa da posição, ok? A gente pode tentar melhorar a motilidade daquele intestino, daquele órgão abdominal, abrindo mão de drogas procinéticas, drogas que vão tentar reestabelecer o fluxo, tá? Bromoprida, Dramin é um procinético, tá? A gente geralmente otimiza procinético nesses pacientes, ele fica com 3, 4 procinéticos, tá? Se esse intraluminal, por exemplo, cílio paralítico, ele está sendo causado por um distúrbio hidroeletrolítico, uma hipocalemia, uma hipercalemia, uma hiponatremia, uma hipocalcemia, a gente vai tentar corrigir uma hipomagnesemia, a gente vai tentar corrigir esses distúrbios hidroeletrolíticos, tá? E aí entra um adendo, gente. Eu sei que quem prescreve reposição, checa a reposição de eletrólito é o médico, sim, mas quem administra é a enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, tá? E alguns eletrólitos, eles estão altamente linkados com a qualidade da nossa assistência, do que a gente pode ou não pode fazer por esse paciente, tá? Por exemplo, você tem um paciente que está com uma hipercalemia. Bom, você sabe, melhor que eu, que a hipercalemia, ela é um fator gritante para a parada cardiovascular, certo? E aí você vai, por exemplo, mobilizar esse paciente, dar banho nesse paciente, fazer esse paciente andar? Não, você não vai. Você vai manter esse paciente sob vigilância hemodinâmica, monitorizado por multiparâmetro. Eu sei que parece besteira a gente falar que na UTI o paciente tem que ser monitorizado multiparâmetro, porque teoricamente todo paciente de UTI tem que ser monitorizado multiparâmetro, mas você tem como adequar aqueles parâmetros para que eles te digam mais coisas, tá? Você tem como adequar uma leitura de ECG no monitor, colocando derivações específicas, quando você suspeita de isquemia em áreas específicas do coração, tá? De baixo fluxo, ou de sobrecarga. Entendeu? Você quer monitorar VD, você vai colocar uma derivação. Você quer monitorar a parede lateral, é outra. Você quer monitorar o coração inteiro, é outro. Certo? Você quer monitorar a parte posterior do coração, é outra derivação. Isso cabe a nós. O principal aliado do enfermeiro intensivista é o monitor. Conheçam o monitor de vocês. A primeira coisa que eu faço toda vez que eu vou trabalhar num setor novo, num lugar novo, num hospital novo, eu pego o momento do meu plantão que está mais tranquilo, que está mais controlado, ou minha hora de almoço, porque eu sou meio hiperativo, não consigo fazer hora de almoço, e eu pego um monitor que não está sendo utilizado e eu fuço aquele monitor inteiro, mexo nele todo, eu tenho que dominar aquilo ali, eu tenho que saber quais são as funções, eu tenho que saber o que eu consigo extrair de parâmetro daquele monitor, porque quanto mais parâmetro eu tiver, mais domínio sobre o meu paciente eu tenho, tá? Então, percam um tempinho, baixem o manual do monitor de vocês. O monitor da HC, ele tem dezenas de funções que a gente não utiliza, que poderiam ajudar muito na nossa vida, tá? Como eu falei, minimizar a nutrição enteral, dependendo do grau de hipertensão, a gente vai suspender a nutrição enteral e outras. Se o paciente está com sonda nasogástrica aberta, você não vai dar comida para esse paciente. Não tem por que você dar, tá? Se for por um problema de fluxo no intestino, onde você tem, por exemplo, um fecaloma obstruindo o lúmen, você vai tentar realizar um edema nesse paciente, ou até mesmo um toque, uma remoção digital de fezes, para desobstruir aquela área, tá? Se tudo isso falhar, você vai considerar uma descompressão colonoscópica, através de colonoscopia, tá? Agora, se o problema já é complacência abdominal, a gente tem que garantir que aquele paciente está na nossa mão. E quando um paciente está na nossa mão? Bom, quando aquele paciente ele está bem sedado, tá? E quando eu falo sedado, a gente pensa que é dormindo, mas não é. Os estudos mais modernos sobre analgosedação, analgesia dentro de UTI, eles dizem para nós que é preferível para o domínio daquele paciente, para uma melhora rápida daquele paciente, para um desmame efetivo de droga,
quanto mais tempo o paciente passa entubado e mais tempo o paciente passa sedado, menor é a chance daquele paciente sobreviver, menor ainda é a chance dele sobreviver sem sequelas, tá? Aumenta o tempo de permanência em hospital, aumenta o risco de morte iminente, tá bom? Então, quando a gente fala sobre analgosedação, analgesia, tenham na cabeça de vocês que a nossa principal função, principalmente como enfermeiros, é entender que a analgesia ela tem que ser sempre superior à sedação, a não ser em casos extremos onde você precisa de um RAS-5 no paciente, tá? Mas se você não precisa, e não é todo paciente que precisa de um RAS-5, tá? É um mito isso. Ah, entubou, RAS-5. Não, não tem necessidade. Você precisa, o recomendado é que você tenha o menor RAS possível. Olha o que eu estou falando, é menor, não é maior, tá? -5 é maior do que -3. O menor menos RAS, o menor RAS possível para um paciente confortável na ventilação mecânica. E como que ele vai ficar confortável? Bom, ele está confortável quando ele não tem dor. Então, a gente vai focar em drogas analgésicas, tá? E para isso, a gente tem um grande aliado. Quantos de vocês, agora eu vou pedir que vocês me respondam, pode ser no privado, pode ser no microfone. Quantos de vocês aplicam escala de dor em paciente entubado? Alguém respondeu aí, prof? Eu não consigo ver o chat. A Mariana e a Lara levantaram a mão. Certo. E qual escala que vocês aplicam no paciente entubado? A Mariana disse que aplica, mas não falou qual. E aí, qual é a escala? Tem uma escala bem famosa, são várias, mas a que a gente mais utiliza no Brasil é uma. E ninguém vai prestar prova de título, não? Nem falo nisso aqui não, senão eles te batem. Perguntaram alguma coisa aqui? É possível identificar fecaloma através do ultrassonografia? Fecaloma propriamente não, mas é possível você ter uma sugestão. O diagnóstico de não, mas uma forte sugestão sim. Principalmente se você tem extensão de alça. Vinícius, eu sou cria da Fernanda, né? Então, como eu sou cria da Fernanda, eu ando com o ultrassom da UTI é meu e o médico pede, por favor, para mim para usar. Porque está comigo o tempo inteiro. Por exemplo, hoje foi um dia muito interessante na minha jornada de enfermeiro. Eu, sem querer, entre aspas, fiz um possível diagnóstico de uma neoplasia de ovário numa paciente minha. Porque e, geralmente, quando eu faço ultrassom de bexiga, é para ver tamanho de bexiga, para ver se eu tenho que passar sonda ou não, mas eu acabo esquadrinhando toda a baixa pelve e parte do abdômen, para eu ver se eu tenho algum achado diferente, que me sugira alguma coisa, uma cite, alguma coisa assim. E eu vi um útero muito superficial, a paciente que estava com um corrimento intenso e tal, a gente estava suspeitando de Gardnerella, quando eu vi esse útero muito para cima, algo que me sugeria uma água em cavidade ali, um líquido livre, eu pensei em DIP, conversei com o médico, a gente pediu uma tomografia, não tinha DIP, porém, na minha ultrassonografia, eu até tirei a foto, eu mando no grupo depois para vocês, na minha ultrassonografia, vasculhando ali abaixo da bexiga, eu visualizei o útero, visualizei os ligamentos do ovário, visualizei o ovário e visualizei uma massa muito grande em cima do ovário. E aí, quando eu visualizei essa massa, eu pausei a imagem, passei um Doppler em cima dela e vi que tinha pontos de vascularização, que é muito sugestivo de tumor. Feito isso, eu chamei o médico na hora para ele avaliar junto comigo, até porque é um diagnóstico médico, não é um diagnóstico de enfermagem, mas foi uma sugestão do enfermeiro. E acabou que o raciocínio médico foi muito semelhante ao meu, e a gente agora pediu uma interconsulta com um oncologista lá do Morumbi para avaliar, vamos pedir uma ressonância de quadril para essa paciente, para a gente entender mais ou menos o que é aquilo ali mesmo, se é um tumor, mas que a gente tem certeza que é uma massa. Isso veio através de uma simples ultrassonografia de bexiga, tá? Então, vasculha para cima, joga para cima. Dá para você ver a alça intestinal dilatada e você consegue inferir através do vasculhamento do ultrassom se é líquido, se é ar ou se é massa.
tá? Uma coisa também que ela perguntou aqui, para fazer descompressão gástrica, ela está perguntando se o enfermeiro tem autonomia para executar, sem prescrição médica, a utilização da sonda nasogástrica. Depende. A utilização da sonda nasogástrica como descompressão gástrica, ela é protocolada pela Sociedade Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal, tá? Vai depender do protocolo hospitalar. Minha experiência enquanto enfermeiro. Bom, eu sou um enfermeiro que eu sempre tive uma boa relação com a equipe médica. Isso me rendeu excelentes problemas aí no HC. E eu tenho uma conversa muito franca com a equipe médica. E eu não tenho vergonha de sugerir condutas, tá? Mas é tudo discutido. Tá? Eu só faço mediante prescrição, mas eu sugiro bastante coisa, tá? Outra coisa que eu quero te perguntar antes de você passar para frente, fala para eles aí, como que você aprendeu ultrassonografia? Se você fez curso? Bom, você pode falar. Primeiro eu aprendi com a Fernanda. Né? Primeiro, assim, o meu primeiro contato com o ultrassom foi com a Fernanda, com a tutora de vocês, porque ela era a única enfermeira da UTI que incentivava o uso de ultrassom por enfermeiros. Tá? Além disso, a minha turma ela foi privilegiada pelo fato de rodar na UTI sem ter residente de terapia intensiva. A gente tinha só o André, que já era R2, R3, ele já era clínico geral, então ele já estava com bastante conhecimento acumulado, e ele sempre foi uma pessoa de muito fácil vida, que ajudava bastante a gente, então a gente teve essa vantagem. Então, meu primeiro contato foi com a Fernanda pelo incentivo, e porque não tinha mais ninguém usando, o ultrassom ficava parado. Os staffs lá, não sei se vocês já perceberam, mas os staffs não usam ultrassom, quem usa são os residentes. Depois disso, eu comecei a procurar estudo. Eu fiz 2 cursos de aperfeiçoamento de ultrassonografia na Escola de Educação Permanente da USP. E no meu último mês de residência, eu optei, por forças maiores de destino, em não fazer o meu último mês na UTI. E eu pedi para ir para o sistema de diagnóstico por imagem, pensando na prova de título, porque cai muito o diagnóstico por imagem na prova de título de enfermeiro intensivista. E aí eu fui muito franco com os residentes da radiologia. Falei, eu gosto muito do ultrassom na minha prática clínica, por causa disso, para me ajudar nisso, para evitar trabalho de vocês, nisso, a gente tem que vender esse peixe. A gente vai estar poupando o trabalho deles, e aí eles não reclamam. E eles me ensinaram bastante coisa. Assim, certificado eu tenho 2, mas horas bunda na cadeira e horas vendo as pessoas fazendo, eu tenho vários, sabe? E curiosidade. A gente tem que ter curiosidade sobre as coisas. Se a gente não tiver curiosidade, a gente não aprende nada. Tá? Então, foi mais ou menos isso. Mas, assim, o meu gatilho para utilizar o ultrassom foi a Fernanda. Eu vim de um hospital, no meu internato, onde tinha um ultrassom portátil e ele ficava no centro cirúrgico. Ninguém usava. Só o cirurgião vascular. Mais ninguém. Então, eu não sabia que existia a possibilidade de usar ultrassom para a minha vida. Até eu chegar no HC e rodar na UTI com a Fernanda. Hoje lá tem 3, parece que hoje lá tem 3 aparelhos de ultrassom. E assim, o enfermeiro tem que usar, né? Porque senão fica uma tecnologia. E não tem que preocupar, não, porque no início eles olham para a cara da gente mesmo. O próprio enfermeiro vai te olhar com preconceito, achando que você deve ser médico. Assim, o que eu mais ouço, você chega perto do ventilador, né? O enfermeiro olha porque você mexeu no ventilador, o enfermeiro olha porque você mexeu no ultrassom, né? E a gente tem que fazer de conta que não está nem vendo, porque senão a gente vai ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. E eu acho que é importante, tentar aprender isso no HC pela quantidade de ultrassons que nós temos no HC hoje. Então, existe aparelho de ultrassom na clínica médica, na clínica cirúrgica, né? Pode falar aí, a Larissa quer falar. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, queria agradecer pela aula, né? A disponibilidade que você está dando nessa aula. Falar também e agora, desde o início, né? Que eu passei no início da residência e agora que eu estou voltando lá na UTI,
eu percebi que essa resistência em relação ao uso de ultrassom, assim, eu falo pela minha experiência própria, melhorou bastante. Então, hoje mesmo, toda vez que eu preciso avaliar algum paciente, até mesmo outros pacientes de outras enfermeiras, que eu não seja assim responsável, eles são super abertos, não causa nenhum impedimento, assim, pelo contrário, eles estimulam, assim, por saber, claro, que a pessoa que sabe manusear, eles estimulam. Então, assim, eu creio que foi muito bom a gente ter passado, né, e tá realmente buscando isso, porque eles estão estimulando, pelo menos assim, estimulam e aceitam. Assim, por mim, eles não estão mais olhando assim, meio torta. Claro, as outras profissões ainda ficam meio assim, será que sabe ou não? Mas não importa, não. Pelo menos os enfermeiros que estão ali, eles não falam nada assim em relação a isso. Pelo contrário, eles estimulam, né? E é o bem que a gente está fazendo pelo paciente. As outras profissões, assim, fogem um pouco do nosso controle, tá? Todo mundo sempre vai falar de todo mundo. Como que a gente contorna isso? Pelo menos como que eu sempre procurei contornar isso? Tendo muita certeza do que eu estava fazendo. E dando resultado. Porque depois de um tempo, os seus resultados, eles falam por você. Os seus resultados anteriores, eles chegam antes de você. E as pessoas, elas vão respeitar mais a sua opinião quando elas verem que você dá resultado. E isso acontece na nossa vida para sempre, assim, sabe? Quando você for liderar uma equipe técnica que você não conhece pela primeira vez, eles vão te testar, eles querem ver se você dá resultado. Eles querem ver até onde eles conseguem te levar. E isso vale para todo mundo, entendeu? Claro que a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente faz, sabe? A gente só pode fazer o que a gente sabe fazer. Se a gente está aprendendo, a gente tem que deixar bem claro que a gente está numa condição de aprendizado. Tá? Mas a partir do momento que você tem domínio, conforto, e sabe que não vai fazer mal com aquilo, a residência é um momento de aprendizado, onde a gente tem que mostrar que a gente está aprendendo, que a gente está ali para aprender, que a gente não está ali para cumprir tabela, que a gente não está ali para tapar buraco, a gente está ali para aprender. E a gente só vai aprender fazendo, tanto que a residência ela tem mais hora prática do que teórica, justamente porque a gente vai aprender enquanto a gente faz. Mais alguma coisa? Prof, você ia falar alguma coisa? A Mariana está perguntando aqui, a Mariana sempre ela tem esses questionamentos, que chega um paciente com oclusão arterial, vai sair da aula sua aí, chega um paciente com oclusão arterial aguda, aí ela tem ultrassom, e esse ultrassom vai mostrar êmbolos ou fluxo ou não. E aí ela quer saber se após a identificação é apenas chamar o médico, ou tem alguma coisa que eu posso realizar, além de contatar a equipe médica. Não, isso é um diagnóstico médico, gente. Por mais que a gente saiba identificar, não é nossa função, tá? Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer é acionar um médico. Você vai acionar um médico. É ele quem vai dar aquele diagnóstico, tá? Você vai sugerir, você vai participar da escolha, você vai participar do processo. Nosso papel é participar desse processo, tá? É estar ali pelo paciente, tá? Uma coisa que eu sempre faço com meus pacientes, quando chega um paciente na minha UTI, que eu tenho que colher uma gasometria, eu não conheço esse paciente e tal, eu palpo todos os pulsos possíveis de ser palpados desse paciente e eu passo ultrassom, porque eu quero ver como está a saúde daquele local que eu vou funcionar, para ver se eu vou funcionar ou não. Caso eu identifique alguma alteração, eu aciono o plantonista. Eu falo, olha, Doc, eu passei um ultrassom aqui, eu vi um trombo, tem uma diminuição de fluxo, a artéria está com um colabamento X, o diâmetro dela é tanto, eu acho que tem alguma coisa de errado, o que você acha da gente pedir um parecer da vascular, o que você acha de você dar uma avaliada aí pra gente? Sugestão, tá? Sugestão, porque realmente não é um diagnóstico nosso, tá? Outra coisa que você pode fazer é, assim, você identificou que tem um trombo naquela perna, o que a gente da enfermagem pode fazer? Mobilização restrita, você não vai movimentar aquele paciente. E se você movimentar um paciente com trombo na perna, você tem risco de gerar um êmbolo. Né? Gerando um êmbolo, você pode causar
um infarto, um TEP, um AVC, tá? Então, a gente pode fazer isso, mas o diagnóstico é médico, tá bom? E, de preferência, ainda mais num hospital do tamanho do HC, o diagnóstico ele é do vascular. É mesmo, eles mesmos. Se um médico da medicina interna vê alguma coisa que não é da especialidade dele, ele passa para o especialista. Então, isso é muito tranquilo para eles, né? Eles só vão fazer aquilo que é da alçada deles. E ninguém fica... isso é bem tranquilo. Um enfermeiro intensivista, ele não pode achar que, porque o paciente está na UTI, ele só pertence a ele, e aí tem uma gestante lá, e ele não vai consultar um enfermeiro obstetra, ou não vai consultar um enfermeiro de saúde da mulher. Não, cara, a gente tem que ter essa humildade. A gente nem sempre vai resolver, nós mesmos vamos resolver o problema do paciente. O que a gente pode fazer é participar do processo de resolução. E uma coisa que eu posso deixar bem claro para vocês, que eu acho que é um diferencial gigante na carreira de qualquer enfermeiro, principalmente vocês que vão sair, hospitais bons procuram profissionais participativos, que não querem fazer aquilo ali para falar que foram eles que fizeram, mas querem participar do processo, participar da melhora do paciente, da experiência do paciente. Você está ali para cumprir o seu papel é cuidar do paciente, não é diagnosticar uma insuficiência arterial. Tá? A insuficiência arterial é diagnosticada pelo cirurgião vascular. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de pé no chão, um pouco de entender qual é a nossa função, um pouco de humildade, entender que a gente é parte de um mecanismo. Cabe a nós identificar problemas. Eu sempre falei muito isso. O enfermeiro ele não tem que dar diagnóstico médico, mas a gente tem que saber quando alguma coisa não está certa. Porque quem passa mais tempo com o paciente somos nós. Então, a gente tem que saber quando tem alguma coisa errada. Desconfiou que tem alguma coisa de errado com o paciente e o ventilador? Chama o fisioterapeuta. Pergunta para ele, mostra para ele, vê o que dá para fazer, pergunta, se propõe a ajudar. Não tenta só você resolver o problema, porque você que identificou e você que... Não. A gente faz parte... É muito legal a gente falar que faz parte de uma equipe, só que não querer trabalhar em equipe, sabe? A gente tem que entender que cada um tem seu lugar e solicitar ajuda não é diminuir capacidade. Muito pelo contrário. É entender aonde você pertence. Pode continuar. Certo. Então, não sei se vocês conseguem reparar aqui nesse fluxograma, que a gente vai ter uma série de medidas clínicas e que quando essas medidas clínicas elas falham, a gente vai optar por medidas invasivas ou por medidas cirúrgicas. Tudo vai depender do paciente, tá? Então, às vezes, o paciente está com uma hipertensão intraabdominal que está causando uma disfunção ventricular direita nesse paciente, uma sobreposição de veia cava, aumentando, diminuindo o débito cardíaco, e o médico vai ter que entrar com uma droga de aumento de débito cardíaco, a mais famosa delas, dobutamina. Então, assim, a gente pode sugerir. Hoje eu sugeri, um paciente veio do centro cirúrgico, e a gente discutindo, o médico, eu, o anestesista, o fisioterapeuta, a gente discutindo o que seria melhor para aquele paciente, e a gente chegou à conclusão que ao invés de entrar com a noradrenalina, a gente entraria diretamente com a adrenalina em bomba, porque a dose é menor, mais fácil de desmame, melhor manejo e tal, era por um curto período de tempo, a função renal estava mais ou menos ok e tal. Então, assim, participar desse processo também sobre drogas, porque a gente administra, e a gente tem que saber o que a gente está administrando, tá? Mas a gente não prescreve, não aqui, pelo menos. Certo? Alguma dúvida até aqui? Bom, falando disso, então, falamos das medidas, falamos da fisiopatologia, da etiologia, falamos da definição de pressão intraabdominal e hipertensão intraabdominal. A gente vai fazer algo agora que cabe a nós, enfermeiros, fazer, tá? Cabe a quem? Cabe ao enfermeiro e ao médico, somente. O técnico de enfermagem não pode fazer, tá? Que é o quê? Que é classificar a hipertensão intraabdominal. Bom, lembra que eu falei que a gente vai considerar no paciente crítico a pressão intraabdominal normal entre 5 e 7 milímetros de mercúrio, certo?
quando que a gente vai classificar isso como hipertensão intraabdominal? Bom, a partir de 8 milímetros de mercúrio? Não, aí a gente vai falar que tem uma alteração na pressão intraabdominal a partir de 8 milímetros de mercúrio, tá bom? Mas quando a gente vai falar de hipertensão intraabdominal, é tudo muito bem estratificado pela Sociedade Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal, tá? Quando você tem uma pia entre 12 e 15 milímetros de mercúrio, você tem uma hipertensão intraabdominal de grau 1, tá? Que aí são as medidas menos invasivas que serão adotadas. Quando você tem uma pia entre 16 e 20 milímetros de mercúrio, você já tem uma hipertensão de grau 2, tá? A gente vai intensificar as medidas clínicas de diminuição da pressão intraabdominal. Quando você tem uma hipertensão de grau 3, a pia está entre 25, ou 21 e 25. E se a pia tiver maior ou igual a 25, já é uma hipertensão de grau 4. Tá? Reparem que eu estou falando hipertensão, eu não estou falando síndrome compartimental abdominal. É diferente. E vocês vão entender agora por quê. Bom, quando eu falo de síndrome compartimental abdominal, a gente fala sobre uma série de disfunções orgânicas secundárias ao aumento da pressão intraabdominal. O que isso quer dizer? Que primeiro aumentou a pressão intraabdominal e aí algum órgão que não estava disfuncional ficou disfuncional. E quando eu vou cravar que é uma hipertensão, que é uma síndrome compartimental abdominal e não só mais um caso de hipertensão intraabdominal? Bom, você vai cravar isso quando você tiver uma pia maior ou igual a 20 e uma disfunção orgânica secundária, seja ela qual for. Então, exemplo, você está no HC, chegou um paciente com o abdômen super distendido. Você puxou os exames laboratoriais daquele paciente e viu função renal, levemente tocada, mas nada demais, uma create, sei lá, de 1,3, uma ureia de 55, e aí você mediu a pia e a pia deu 14. Já é uma hipertensão de grau 1. Beleza, mas não tem discussão. Passou 4 horas ou 6 horas, geralmente pia a gente mede de 6 em 6 ou 4 em 4. Dependendo dos casos, a gente mede mais recorrente, mas aí é específico a critério médico. Tá? Você passou 4 horas e você foi aferir a pia daquele paciente de novo. Ou você notou uma alteração hemodinâmica nesse paciente e você foi aferir a pia desse paciente. Tá? E aí você encontrou uma pia de 21, já é um grau 3. Porém, no último laboratório daquele paciente, você já viu que a creatinina de 1,3 dobrou e a ureia pulou para 80. Espera aí, você teve uma disfunção orgânica secundária ao aumento de pressão intraabdominal, porque você teve um aumento da pressão intraabdominal desencadeando uma disfunção renal. Matou. Síndrome compartimental abdominal. Você tem um aumento da pressão intraabdominal de 20 milímetros de mercúrio acima, com uma disfunção orgânica secundária a esse aumento. Tá bom? Alguma dúvida nisso? Isso vale para tudo. Por exemplo, às vezes não tocou função renal, mas teve uma alteração do nível de consciência. Alteração do nível de consciência secundária a aumento de pressão intraabdominal acima de 20 milímetros de mercúrio pode já ser considerado como síndrome compartimental abdominal. E qual é o tratamento ouro? Laparotomia descompressiva. Cortar a barriga. E, às vezes, deixar a barriga aberta com um curativo a vácuo. É o padrão ouro. No Einstein é o que a gente quer. Tá? Eu tive um paciente agora, faleceu hoje, com síndrome compartimental abdominal. Hoje ele não tinha critério nenhum para transporte. FiO2 de 100%, nora dobrada a 40, estava com 0,8 micrograma quilograma minuto. Estava com vasopressina a 6 microgramas minuto. E aí ele precisava fazer uma cirurgia descompressiva e não dava para levar para o centro cirúrgico, porque a chance dele parar no transporte era muito mais alta. Desceu o cirurgião e fez a cirurgia dentro da UTI. Tá? Então, alguma dúvida? Qual é a diferença entre hipertensão intraabdominal
e síndrome compartimental abdominal? Não. Não? Podemos ir para a última parte, então? Bom, a gente falou um pouco da teoria sobre hipertensão intraabdominal e pressão intraabdominal. E a prática? Gente, presta um pouquinho de atenção. É difícil de entender sem fazer, por isso que eu preferiria que a aula fosse presencial, porque eu mostraria para vocês no monitor, eu mostraria para vocês através de instrumentos como é que a gente faz, tá? Por quê? Quem pode aferir o PIA? Médico e enfermeiro, somente médico e enfermeiro, tá? Outra coisa importante de vocês levarem em consideração, por mais que fique aparecendo um número de PIA no monitor, aquele número não é fidedigno, tá? A PIA, ela é um resultado de recorte, é aquele momento que você faz a técnica, tá? E você anota aquele valor, pronto. Tá? Quem faz? Médico ou enfermeiro. Qual é a realidade? Quem faz? O enfermeiro. Tem muito médico, principalmente médico que não é intensivista ou médico que não é cirurgião geral ou do aparelho digestivo. Eles não têm domínio de aferição de PIA. Vocês sabem que a profissão médica é extremamente especializada. Então, quanto mais tempo o cara tem na profissão, mais especializado ele está numa coisa só e ele para de fazer as outras. Tá? E, de novo, sinais vitais é obrigação do enfermeiro ter ciência de todos aqueles que puder ter. Tá bom? Como que a gente vai fazer essa aferição? Tem duas maneiras. Ou a gente pode fazer através de coluna d'água por uma régua, que aí você vai medir em centímetros de água e depois multiplicar por 0,74 e vai te dar o valor em milímetros de mercúrio. Ou, que é o jeito que faz no HC, que é o jeito que faz na maioria dos hospitais, que é o jeito que faz aqui no Einstein, a gente vai medir através de um transdutor de pressão, utilizando o módulo de pressão intraabdominal do monitor. Então, primeiro de tudo, certifique-se que o seu monitor tem o módulo de pressão intraabdominal. Tá? Geralmente a sigla é PAI. Mas tem alguns que a sigla é PI. Tá bom? Feito isso, como que a gente vai fazer? Bom, o recomendado é que a gente faça uma sonda vesical de 3 vias. Porque você vai manter aquele sistema fechado o tempo inteiro conectado. Então, o que você vai fazer? Primeiro de tudo, explica o procedimento do paciente, fala dos possíveis riscos, fala do desconforto, fala da dor, fala que é um procedimento invasivo, tem risco de infecção, mas que você vai fazer assim, assim, assado, você vai aplicar analgesia assim, assim, anestesiar topicamente, que vai sentir uma leve pressão, pode sentir uma pequena dor, mas que você vai utilizar a maior quantidade de anestésico possível, tudo isso tranquiliza o seu paciente. Passou a sonda de 3 vias, uma das vias você vai conectar na bolsa coletora, a outra via é para insuflar o balonete com água destilada, tá? Nunca com soro fisiológico, sempre com água destilada. O soro fisiológico cristaliza, rompe o látex ou a borracha que é feita, a sonda, e pode causar um problema sério para o paciente. Tá? Feito isso, você vai conectar a terceira via ao transdutor, é o mesmo transdutor que a gente usa em pressão arterial invasiva. Tá? Conectou a bolsa de soro, preencheu o equipo todo com soro, tirou o ar do equipo antes de conectar, colocou na bolsa pressórica. Quantos milímetros de mercúrio, gente? E aí, a bolsa pressórica tem quantos milímetros de mercúrio? É a mesma, você fala a mesma bolsa que usa na PAI? É 300. Exatamente, 300 milímetros de mercúrio. Você vai insuflar aquela bolsa pressórica a 300 milímetros de mercúrio, tá bom? Feito isso, vamos para a técnica em si. Bom, primeira coisa, como que a gente vai fazer isso? A gente vai injetar uma quantidade de solução salina na bexiga desse paciente através do equipo da PIA, que é o mesmo equipo da PAI, tá bom? Quanto que a gente vai injetar? Até 7 anos, a gente vai injetar 1 ml quilograma. Acima de 7 anos, a gente vai injetar até 25 ml. Vai depender do protocolo de cada hospital. Aí no HC a gente injetava, na minha época, 25 ml. Tá bom? Antes de fazer isso, o que a gente vai fazer então? Está tudo conectado, beleza. Você vai
posicionar o seu paciente. Qual é a posição indicada? Decúbito dorsal. Paciente deitado de costas, com os braços ao lado do corpo, tá? Angulação da cama, da cabeceira, 0 grau, ok? Feito isso, você vai pegar o clamp da sonda vesical e vai clampear a sonda vesical, o sistema coletor, o mais próximo possível do início da sonda, lá de cima, da onde a sonda está entrando, tá bom? Fechou aquilo ali, você vai posicionar o transdutor. Qual é a posição do transdutor? Bom, a posição do transdutor é no eixo, na altura do eixo flebostático do paciente. Qual é o eixo flebostático do paciente? É o quarto espaço intercostal na linha axilar média. Exatamente, quarto espaço intercostal em axilar média. No caso da pia, tem um jeito mais fácil da gente ver esse espaço, que é o quê? Na altura da sínfise pública, tá? Mas sempre tendendo para a linha axilar média, ok? Posicionou aquilo ali, fechou a sonda, aspirou os 20 ou 25 ml de água de solução salina, certo? O que você vai fazer? Você vai zerar o sistema. Como que a gente zera? Da mesma maneira que a gente zera a PAI. Iguala a pressão do transdutor com a pressão atmosférica, zera no monitor, confere a linha de oscilação, vê que o monitor registrou zero e a linha está no meio da tela, volta para a posição natural, fecha o transdutor para a pressão atmosférica, para ele igualar a pressão da bolsa com a pressão interna do paciente. Feito isso, você vai injetar de uma vez os 20 ou 25 ml. Injetou, o valor que aparecer é o valor real da pia? Não. Você vai esperar de 30 a 60 segundos, vai depender da temperatura do paciente, da temperatura do soro e da temperatura do ambiente. Por quê? Você tem que esperar o relaxamento do detursor, do músculo detursor, tá? Músculo da bexiga. Passou esses 30 a 40 segundos, você vai ver que o número estabiliza no monitor. Ele fica piscando sempre o mesmo número, ele para de subir e descer. No momento de inspiração daquele paciente, você vai anotar o valor. Feito isso, anota o valor encontrado, abre a sonda, lembra de abrir a sonda, porque senão você vai fazer aquele paciente ficar com bexigoma. Abre a sonda, e bexigoma gera aumento da pressão intraabdominal. Abre a sonda e anota o débito do quanto você colocou. Se você colocou 20 ml, tem que vir 20 ml para baixo. Porque senão o paciente está prendendo aquele líquido lá dentro. É uma obstrução na sonda. Tá? Aí a gente pode trocar a sonda, ou pode lavar a sonda. Tá bom? Feito isso, anote o valor, comunique a sua equipe do valor. Até a equipe de fisioterapia tem que ser comunicada assim, tá bom? Porque se for um problema por pressão positiva de ventilador, quem vai fazer esse ajuste mais fino do ventilador mecânico é o fisioterapeuta, tá bom? Então ele tem que estar ciente do valor da pia. Deixe registrado no prontuário, deixe registrado na sua evolução, deixe registrado no seu passômetro, deixe registrado no seu iPass, deixe registrado em tudo que você fez, quanto deu a pia e quantas vezes foi medida e qual foi a conduta adotada para aquele valor. Certo? Lembre-se dos valores, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Eu tenho uma dúvida. Oi. Vinícius, é porque assim, hoje eu passei junto com a enfermeira Aline, não sei se você a conhece, lá na UTI hoje. E aí, assim, a gente fez uma adaptação, né? Porque estávamos sem o circuito correto e a gente usou com o circuito de PAI. Só que ficou vazando na hora de injetar, né? Não, mas o circuito de PAI é o circuito correto. Isso, mas ficou vazando de qualquer forma. Não sei o que aconteceu, tentamos adaptar, mas mesmo assim, na conexão da sonda com o circuito. A ponta do transdutor.
E isso não funcionou. Mas era sonda 3 vias? Sonda 3 vias. Tá estranho, alguma coisa que não conectou direito. E aí, Às vezes acontece isso porque forçou muito na sonda e você deu uma laceada na entrada, aí você tem que introduzir mais o transdutor, tá? Porque se tiver vazando, aquela pia ela não pode ser, ela não vai ser totalmente fidedigna. Mas se em e último caso você pode usar como estimativa. Pois é, e aí a gente ficou lá tentando, tentou fazer adaptação e não conseguiu. E aí tá tendo esse pequeno problema lá quando a gente vai passar. E aí, você tem alguma solução? O que que pode ser? Ou então que a gente não está introduzindo da maneira correta? Você tem alguma dica? Às vezes é a marca da sonda mesmo, que dá um pouquinho de trabalho, a qualidade da sonda, se a sonda já está mais velha, ela tende a ter esses problemas, assim, porque a borracha já não está mais na qualidade adequada, tá? Vai depender muito do que você tem à disposição para você no hospital, tá? Eu acredito que não tem no HC. E se ela usar uma torneirinha 3 vias, é igual a gente faz adaptação em GTT, tem que fazer nessa sonda aí. Tem que fazer a mesma adaptação que você faz em GTT. Você não vai ter como conectar, porque o calibre da sonda é maior do que o calibre do sistema transdutor. O problema do HC com as sondas de 3 vias, pelo menos na minha época, é que tinham pouquíssimos calibres disponíveis e geralmente eram calibres altíssimos, 20, 22, sabe? São sondas bem grossas. E aí o transdutor fica pequeno para ela mesmo e vaza. Isso, vaza. É isso que aconteceu. E está acontecendo, sabe? Eu prefiro trabalhar com o método antigo. Vai lá e oclui a terceira via, oclui mesmo, deixa ela ocluída com uma ponta de um equipo de dieta. Sim, que ele é maior. Aquela ponta, vai lá e oclui. Aí você vai fazer, aonde você coleta urina, você coloca uma agulha rosa. E aí você vem e coloca uma torneirinha nessa agulha rosa. Nossa, perfeito. Realmente. Eu sempre usei assim, porque dá mais, é melhor, porque você não vai ter nenhum vazamento, que é a torneirinha 3 vias, uma parte da torneira você vai jogar o soro, né, e a outra você vai deixar fechado, né? Aí você vai só mudar. Tenta fazer assim, que é a melhor forma. 3 vias não dá certo. Só toma bastante cuidado, que a Fernanda é bem detalhista, ela é bem cuidadosa. Imagino que você vai ser também. Que lembra que toda vez que você for aferir a pia assim, você está furando a sonda, certo? Então, tem a possibilidade de você levar contaminação de fora para dentro daquela sonda. Sim. E lembra que urina é algo estéreo. Que a bexiga é estéreo, mas estéreo é a uretra. Então, você vai fazer uma higienização muito bem feita, com clorexidina alcoólica. Não é com álcool, não é com clorexidina desgermante, não é com suave alcoólico, não é com clorexidina aquosa, tá? Gase, clorexidina alcoólica, 15 segundos de movimento circular no local que você vai perfurar. Eu acho que ela pode tentar essa possibilidade, ou senão ela fazer uma adaptação mesmo na terceira via. Faz uma adaptação na terceira via, né? Usando, sei lá, tenta usar torneirinha 3 vias nessa área. Não tem clave aí não, né, prof? Clave ou tego não tem não, né? O que você falou? Se tem clave ou tego, aquele sistema valvulado que fica na ponta do equipo, geralmente. E se... Não vai dar. É porque é um vídeo que eu já fiz com desse jeito que a senhora falou, e eu já fiz com o próprio Triway. O Triway encaixa bem também. Porque você introduz lá dentro. Isso, porque vai bem lá dentro, e aí a gente faz a gambiarra do esparadrapo em volta, assim, não é muito higiênico, mas se você não contaminar nada dentro, a sonda permanece estéril. Entendi. Então, eu vou repassar para as enfermeiras lá da UTI esse método aí com as torneirinhas, de ocluir uma via. Não, fala que foi o Vinícius, que eu. Não vai deixar fazer.
Nossa, obrigada, porque hoje a gente ficou lá batendo cabeça para ver como é que a gente conseguia fazer Só para isso. poder, assim, a gente, infelizmente, a nossa realidade é de adaptações. A nossa realidade é, tipo, muitos profissionais não estão acostumados a fazer isso. Né? Porque na HC está começando a fazer agora. Antes, a Fernanda que insistia para fazer PIA dos pacientes. Porque os médicos não sabiam interpretar e não sabiam fazer. Então, era algo negligenciado. E a Fernanda criou essa cultura de PIA. Foi ela que me ensinou a fazer PIA. Eu tinha uma Não, extrema e outra dificuldade. Eu não coisa, entendia muito lá, bem o que estava lá os meninos aprenderam, na época, foi com um sistema de PVC, né? Com transdutor, elas não aprenderam. Era só com... A gente montava o sistema PVC, porque elas tinham muita dificuldade com o transdutor. Porque com o transdutor tem que zerar, assim, tem algumas coisas que tem que fazer, não é, aquilo que aparece lá não é aquilo, né? Então, o PVC é bom porque ele mede mais por coluna d'água, né? E aí você só faz a aí conversão. mede, você multiplica o valor por 1,36 e pronto. Agora, com o transdutor, tem que ter mais cuidado. Né? Você tem que aplicar os 25 ml, depois você tem que vir abrir para o monitor, mas você tem que ter zerado esse monitor, tem que zerar esse monitor na hora que você vai fazer isso. Então, é bem... Esperar os 30 mais segundos. Mas tem que ter um tentar, pouquinho... Você vai tentando, minha filha. A gente vai tentando as gambiarras que a gente está acostumado a fazer. Tá bom, Isso vou cai na tentar prova de título, repassar tá? também. Cai tanto na teórica quanto na prática, tá? Cai na prova de título. O Titi tem que falar a verdade. Não falar a verdade, falar o que está na teoria. Tem que falar o que está na teoria. Mas esse método do transdutor, ele é legalizado pelo Corém, tá? Pelo COFEN. O COFEN, ele tem uma portaria de 2009, através do Corém de São Paulo, mas é endossada pelo COFEN, tá? Onde ele reconhece o método do transdutor. Gente, assim, é prática, como tudo na vida, sabe? Com o tempo você vai pegando a manha do negócio. Por exemplo, teve uma época aí no HC que, tipo, basicamente era eu que aferia as pias na UTI. Porque tinha pia, sei lá, que alguém ia aferir e a pia do paciente dava 39, sabe? Que é, tipo, incompatível. Era o abdômen que explodia. Mas estava lá, e você pegava a evolução de enfermagem, estava registrado, 39 milímetros de mercúrio, sabe? Isso tira um pouco da credibilidade da gente. Mas eu entendo, é porque a pessoa não estava acostumada, é um sistema de adaptação, tudo isso. E como que vocês vão perceber essas coisas que não fazem sentido e vão lá e vão fazer melhor e vão aprendendo? É fazendo, tá? A única coisa que vocês têm que levar em consideração é que é uma prática invasiva. Por ser uma prática invasiva, traz riscos ao paciente. Então, a gente tem que estar sempre ciente que a gente fez da maneira mais adequada possível aquilo. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Algum caso específico que vocês queiram perguntar? Estou aberto aí para a gente discutir um pouquinho sobre PIA. É um negócio legal, assim. Vocês vão ver que quando vocês pegarem a mão, vocês vão ter um domínio do paciente de vocês, do conhecimento do paciente de vocês, muito importante, tá? E uma coisa que vale a pena ressaltar. Paciente com relação PF que indica prona, porém com pressão intraabdominal aumentada, não se prona, tá bom? Não se prona o paciente. Porque a posição de prona, ela aumenta a pressão intraabdominal. E aí você vai terminar de matar o paciente, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Às vezes acontecem esses erros, que a equipe médica deixa passar, a equipe de fisioterapia deixa passar, a equipe de enfermagem deixa passar, e acaba prejudicando o paciente, tentando ajudar, tá? E acaba prejudicando o paciente. Então, vamos ficar bem atentos, vamos entender a fisiologia do negócio, para a gente conseguir identificar o que pode dar certo e o que pode dar errado. Terminar aqui tem uma enfermeira residente materno-infantil. Como que a gente pode pensar em todo esse processo para uma gestante? Porque a gestante, a pressão intraabdominal dela não está relacionada a nenhuma patologia,
né? É uma mudança da fisiologia. Você já viu alguma coisa em relação à gestante, se tem alguma indicação? Tecnicamente, tipo, se a gestante ela está saudável, a complacência abdominal dela é preservada, né? Você pode ter, tipo, uma disfunção ventilatória nessa paciente por compressão diafragmática, de empurrar o diafragma para cima e tal. Não seria muito mais pelo aumento, porque lembra, o conceito de pressão intraabdominal, ele nos diz que é uma pressão silenciosa que ela tende a manter a homeostasia. Então, o corpo, se ele mantém a capacidade de complacência dele, de elasticidade dele, e de adaptação, essa gestante, ela tende a permanecer com a mesma pressão intraabdominal. Mas, assim, eu não posso falar com muita certeza não, prof, porque vai muito além da minha área. Minha também. Eu fiquei, assim, quando você estava dando aula, pensando, né, que isso, essa alteração acontece também na gestante. Mas eu não posso... A gente se depara com gestantes na UTI, né, e a gente tem que, nessas horas, a gente tem que abrir mão do ego e ir atrás de quem entende, e ir atrás da colega da GO. Eu ir atrás da enfermeira da GO, falar, olha, o meu negócio é noradrenalina e esses negócios aí, bebezinho não é comigo, o que você me indica, sabe? E perguntar, sabe? E fazer o que a classe médica faz muito bem, que é se comunicar, é interdisciplinaridade mesmo. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se você quiser se despedir, porque acho que nós já até ultrapassamos aqui o nosso tempo. Gente, desculpa aí eu me empolguei um pouco, eu gosto bastante desse assunto. Mas muito obrigado pela oportunidade de novo, Fernanda, é sempre um prazer, sempre que você precisar. Agora, infelizmente, todos terão que ser AD, mas todas que você precisar, o tema, se for da minha capacidade, eu estou mais do que feliz para contribuir com vocês. Meninos, só um recado, eu sei que está maçante, está repetitivo e tal, mas, assim, o sonho da minha turma de residência era ter a Fernanda como tutora. Assim, era a única unanimidade entre os enfermeiros. Porque ela era quem se dispunha a preceptorar de verdade a gente. Então, aproveite. Vocês estão falando com uma conselheira da Associação Médica Intensiva Brasileira, com uma conselheira da Associação Brasileira de Terapia Intensiva e Enfermagem, vocês estão falando com uma doutora em terapia intensiva, vocês estão falando com uma enfermeira com anos de experiência, com uma enfermeira que formou inúmeros profissionais, e com uma enfermeira que acredita que trabalha, que conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado. Então, aproveitem, a residência acaba, a tortura passa, o cansaço vale a pena, e todo o conhecimento que vocês adquirirem agora, vocês vão usar depois, e as pessoas vão respeitar muito mais vocês, quanto mais conhecimento vocês tiverem. Se apoderem da ciência. Esqueça o resto, e se apoderem da ciência. Obrigada, Vinícius, mais uma vez. Ficar falando essas coisas é ruim, né? Porque o povo fica pensando, gente, nossa. Ai, na verdade, eu estou velha já, muitos anos já nessa área. Muitos alunos, muitos residentes que se tornaram os melhores profissionais aí. Fico muito feliz de ter feito parte da sua formação, porque você realmente, já falei para os meninos, você é um profissional diferenciado. E não pensem que ele é caladinho, não. Ele sempre foi reclamador, sempre exigiu, né? Com muito respeito, sempre exigiu e sempre fez a sua parte, sempre estudou muito sozinho, né? Sempre tentou aproveitar o máximo, né, da sua residência, esses 2 anos da sua residência. Como ele falou, vai passar, tudo na vida passa. O estresse passa, e aí depois vocês vão trabalhar e as pessoas vão valorizar vocês. Mesmo que às vezes as coisas não sejam tão boas no olhar, né, de vocês, mas quando você sai, ser residente do HC ter sido residente é um peso. Agora, vocês têm que tomar cuidado de não ficar falando lá fora mal da onde vocês estão se formando, né? Então, lembrar que ninguém tem que saber o que está acontecendo. Olha, eu gosto do HC,
a não ser o marido, né, a mãe, o pai, diferente, mas assim, a gente tem que valorizar, né, valorizar uma instituição pública, federal, né, gostar de estar aí, que muita gente quer ficar no lugar de vocês, mesmo que seja ruim, tem várias pessoas que querem fazer a prova de residência, né, todo ano. E eles têm a prova da ESSER, né, que tá aí Se também. você fala mal do seu programa, você está falando mal de você mesmo, porque você é fruto daquilo ali. O seu conhecimento é fruto daquilo ali. Então, se você acha que aquilo ali é fraco, automaticamente você está dizendo que você é fraco. Você pode reconhecer que tem defeitos, é um passo importante para que mude esses defeitos, mas você tem que enaltecer as qualidades do seu programa, porque são suas qualidades. Você tem que deixar claro onde você vai. Eu deixo muito claro onde eu vou. Que quando chega um paciente muito complicado, eu falo assim, não, gente, dá para levar. A gente tem paciente assim, assim, assim no HC, a gente fez isso, isso, isso. Paciente assim, dá para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal. E todo lugar tem ponto positivo e ponto negativo, mas lembrem-se que a residência, ela diz muito do residente também. Se as pessoas respeitam o programa que vocês fizeram, elas respeitam vocês. E a gente, quem é da terapia intensiva, é o único programa de residência em terapia intensiva de Goiás. O único. Só o HC forma intensivista. Só o HC. Para finalizar, aí, Larissa levantou a mão, pode falar, Larissa? Uma dúvida. Vinícius, você falou da prova, né, de títulos que tem da ABEM, né, e da AMIP. Você realizou? Você fez? Não, eu ia fazer agora em novembro, porém, com essa mudança de, de áreas da minha vida, eu, infelizmente, não vou conseguir fazer, porque eu vou estar em aula, lá em São Paulo. Mas eu ia fazer em Florianópolis, a Fernanda sabe, a minha residência inteira eu fiz. Tudo que eu fiz dentro da residência foi pensando em alguma coisa que cairia nessa prova. Alguma coisa que eu faria aqui, que eu conseguiria repetir na minha prova. Que eu conseguiria falar na minha prova, que eu conseguiria fazer. Então, eu orientei minha carreira inteira em cima disso. Infelizmente, hoje, não serei intensivista. Então, me apresento como intensivista, me apresento como especialista em terapia intensiva pelo programa de residência. E deixo bem claro que intensivista é quem tem prova, quem tem título de intensivista. Quem não tem título, tem título de especialista. Intensivista é só quem é reconhecido pela BENT. Tá? Por isso que eu acho que é um baita diferencial. Porque hoje em dia tem vários cursos à distância, tem vários cursos pequenos, vários cursos de pouca carga horária que formam especialistas em terapia intensiva. E, infelizmente, para o nosso conselho, é tudo a mesma coisa. Por o Corém, se você fez um curso de 5.000 horas e você fez um curso de 300 horas, para ele vale a mesma coisa. Você paga o Corém do mesmo jeito, você é especialista do mesmo jeito. Então, a única coisa que você tem para provar para os outros e mostrar o seu diferencial de que você realmente é especialista naquele assunto dessa prova. Porque a gente banalizou muito a palavra especialista. A gente acha que especialista é ter feito um curso. E não é. Você só é especialista quando você se sente confortável para dar opiniões em determinada área. Então, assim, busquem o título. Vocês merecem, vocês passaram por isso por 2 anos, cara. É um reconhecimento que vocês merecem dar para vocês mesmos, sabe? E eu tenho certeza que se vocês se dedicarem nesse programa de residência, a prova de título vai ser tranquilo para vocês realizarem.